A paz do Senhor, irmãs. Um bom dia para todas. Nós estamos no capítulo 16 de Atos. E eu vou ler sobre a prisão de Paulo e Silas. A partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. E os outros prisioneiros ouviram. E de repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. E no mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu a porta da prisão aberta, escancarada, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. E Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." E o carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, aonde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhor, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor e a ele e toda a sua família. Amém? Nós sabemos que é lindo essa parte de Paulo e Silas na prisão, irmãs. Estamos aqui estudando esse mês o livro de Atos, do começo, sobre a descida do Espírito Santo, sobre toda a trajetória ali. E sabemos aqui que no capítulo 16 é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou por uma região da Macedônia e ali eles passaram ali pela nossa irmã Lídia, A nossa irmã Lídia, nós sabemos que ela acreditava em Deus, E ali ele começou a anunciar sobre o que o Espírito Santo fez com eles, o que Jesus estava fazendo. E passando por aquela cidade, eles foram para um lugar de oração. De repente, eles passando ali, uma jovem com espírito de adivinho, viram eles. E eu aprendo com uma coisa, irmãs, que até o diabo sabe quando a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. Porque se você for ver que no capítulo 16, a partir do versículo 16, essa jovem com espírito de adivinho, ela começa a gritar no meio da multidão, falando que aqueles homens, Paulo e Silas, eram os servos do Deus Altíssimo. E ela gritava alto. E que eles vieram para trazer a salvação. E por causa disso, Paulo se fica muito chateado com isso, que ela gritando, incomodando ele. Ele vai e volta e diz para aquele espírito que saísse daquela jovem em nome de Jesus Cristo. E ele foi e saiu. Até que Paulo é levado na prisão por causa dessa situação. Mas por causa dessa situação também, além de ter trazido libertação para aquela menina, Paulo dentro da prisão, Paulo e Silas trouxeram uma salvação para a casa, desse carcereiro.
E o terremoto que veio ali, irmãs, de Deus, todas as cadeias foram abertas, todas as algemas foram quebradas naquela prisão, principalmente, né, a algema que eu entendo aqui dos grilhões, né, não só por causa de uma cadeia, mas aprendo por quê? Porque antes dessa prisão ser aberta, houve uma prisão aberta antes de Paulo e Silas chegarem na prisão. Por quê? Porque eles repreenderam o espírito de adivinho que estava naquela jovem. E por causa disso, os senhores dela se indignaram, né? Porque perderam agora o lucro daquele espírito de engano. E essa menina foi liberta pelo nome de Jesus. E Paulo e Silas chegaram na prisão e cantaram louvor à meia-noite, louvando ao Senhor. Porque primeiro, para eles chegarem na prisão, bateram neles, eles apanharam, né? Eles apanharam e todos nós sabemos da história que ali por volta da meia-noite, eles começaram a louvar o Senhor e cantar ao Senhor. Cantar hinos de adoração ao Senhor, né? E aprendemos o chamado, né? Os homens cheios do Espírito Santo mostrar o poder do Senhor ali na prisão. Só por um louvor, por uma oração. De repente, um terremoto. E de repente, todas as cadeias se abriram, todas as prisões se abriram. É a coisa mais linda, né? O poder do Espírito Santo e o poder de Deus. Porque eram os homens cheios do Espírito Santo, só cantando louvores a Deus e orando. O poder da oração, o poder do louvor, né? E a pessoa cheia do Espírito Santo. E de repente todas as prisões se abriram. Nós aprendemos com isso que todos os prisioneiros poderiam sair correndo ali, as prisões se abriram, mas nenhum deles se moveram. Pelo temor. Tanto que o carcereiro queria até mesmo tirar a própria vida, porque pensou que todos os presos fugiram. Mas não. Paulo falou que não era para ele fazer isso. E o homem ficou ali, né, maravilhado com aquilo. Queria conhecer o que era isso. E Paulo falou que se ele cresce no Senhor Jesus, ele e a família dele seria salvo. Uma promessa. Nós aprendemos aqui uma promessa. A coisa mais linda quando Deus entra até mesmo numa prisão, quebra todos os grilhões, todas as algemas daquela pessoa. Aprendemos também que Deus libertou essa jovem do espírito de adivinho. O espírito de adivinho falando que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Né? Aprendemos que essa jovem foi liberta pelo nome de Jesus. Que o nome de Jesus tem poder. E aprendemos que, pelo poder de Jesus, ele quebra todas as cadeias, todas as algemas. Né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvaram e cantaram. É lindo. E todas as algemas foram quebradas. Aprendemos que em Atos, o que o Espírito Santo está nos ensinando, que todas as algemas vão ser quebradas, libertações vão vir, né? Vamos receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Muito linda essa mensagem, muito lindo esse livro de Atos que estamos vivendo. E que o Espírito Santo fale melhor com as irmãs. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse capítulo 16,
Muito obrigado, Pai, por nos ensinar quando louvamos e oramos. O Senhor manifesta a tua glória e o teu poder. Obrigada por ter nos ensinado o que Paulo e Silas ali, até mesmo na prisão, não deixaram de te adorar e não deixaram de te louvar. E que nós íamos aprender também, se a gente tivermos alguma prisões, ou se a gente tivermos mesmo alguma dificuldade, perseguição, que nós não deixamos de orar e nem de louvar e nem de dizer o teu nome em qualquer lugar. Porque nós sabemos, Pai, que nada pode abalar o teu poder. Nós sabemos que o Senhor tem poder de quebrar todos os grilhões e todas as algemas. Nós te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém.